Tema da nossa palavra de hoje: entre na zona de conforto. E eu queria ler com vocês o Salmo 37, os versículos 4 e 5. Salmo 37, versículos 4 e 5. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Amém? Antes de falar, eu quero ouvir vocês. Ou melhor, quero que você reflita um pouquinho. Eu vou fazer algumas perguntas. Eu não vou pedir para você levantar a mão, porque talvez você fique constrangido. Então, apenas responda essas perguntas no seu coração aí. E se você estiver do lado do marido, da esposa, do filho, não vale ficar dando um sorrisinho nem cutucando, tá bem? É secreto. Você teve recentemente problemas com insônia, ansiedade, frustração, desânimo, irritabilidade, medo do futuro? Se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, você provavelmente está precisando mais entrar na zona de conforto do que sair dela. Amém? Existe uma frase que se repete muito por aí e que diz: você precisa sair da sua zona de conforto. E os livros de autoajuda, os pregadores de autoajuda, sempre dizendo que a gente precisa sair da nossa zona de conforto. E hoje eu estou dizendo o contrário. Mas eu quero deixar claro que eu não estou negando aquela outra realidade. Há momentos, sim, em que você precisa sair da sua zona de conforto. Existe um sentido nessa frase. Como há também um sentido em pensar que nós precisamos entrar numa zona de conforto. Essas frases que a gente usa muitas vezes, elas não são uma verdade universal, não são uma verdade em qualquer contexto. Elas são verdade em uma determinada situação, em uma determinada aplicação. Mas eu quero que você pare um pouco de pensar que você sempre precisa sair da zona de conforto e entenda que às vezes você precisa entrar nessa zona de conforto. Eu acredito que existem mais pessoas hoje precisando encontrar essa zona de conforto do que sair dela. Amém? Então, também quero deixar claro para você que quando eu falo sobre entrar na zona de conforto, eu não estou falando sobre acomodação, não estou falando sobre preguiça, não estou falando sobre você descansar e ter uma vida apática, uma vida sem desafios, nada disso. Ao contrário, entrar na sua zona de conforto é entrar naquela área em que você é produtivo, entrar naquela área em que você vai conseguir produzir muito mais com muito menos cansaço, porque afinal de contas, se você estiver fora da sua zona de conforto, se cansando, se estressando, você não vai ser produtivo, é ou não é? Então, vamos lá, eu quero mostrar para você alguns caminhos para que você entre na zona de conforto. Em primeiro lugar, ministre nas áreas em que está preparado. Ministre nas áreas em que está preparado. Isso vale para todas as áreas da vida. Vale para a questão do seu preparo intelectual, vale para a questão dos dons espirituais, vale para a questão da sua própria personalidade, onde é que você se encaixa, quais são os dons, quais são os talentos, as capacidades que Deus te deu. Amém? Então, olhe para a sua vida, pergunte a si mesmo, pergunte a Deus, qual é o lugar que Ele tem para você, quais são os dons, quais são as capacidades que Ele te deu, onde é que o seu jeito de fazer as coisas funciona bem, para que você possa ministrar naquelas áreas em que você está capacitado. Aquela frase oposta que diz que nós precisamos sair da zona de conforto, ela é verdadeira em alguns momentos. Há momentos de crise especialmente, onde você precisa, como se fala muito também hoje em dia, muito popular, se reinventar e etc. É verdade. Às vezes você passou anos se formando, se preparando para trabalhar numa área e aquela área simplesmente some, ou a sua oportunidade de emprego naquela área desaparece, e você é obrigado a sair da zona de conforto, é obrigado a trabalhar de repente numa área em que você não está preparado. Você não foi treinado para aquilo e você precisa se virar. Ok, nessas horas, vá lá e se vire, peça a bênção de Deus e faça o que tem que fazer. Mas isso não é o normal, isso é uma emergência.
Isso é uma situação fora do comum. Amém? O normal, o que você deve buscar, é que Deus te coloque no lugar onde você vai frutificar. Deus te coloque no lugar onde os seus dons, as suas capacidades naturais, os seus talentos, a sua formação, todo o seu preparo vão poder fluir, porque você vai estar no lugar certo. Quero mostrar para você alguns textos bíblicos e depois também alguns outros argumentos. Mateus 25:15 diz: a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. A parábola dos talentos mostra isso. Ele distribuiu de maneiras diferentes a pessoas diferentes, e cada um então vai dar conta daquilo que recebeu, vai ser cobrado para frutificar naquilo que recebeu. Amém? Se o que recebeu 1 tentasse ser igual ao de 5, ele estaria fora do seu lugar, da sua zona de conforto, da sua capacidade, e não seria produtivo. Efésios 4:11 e 12 fala sobre os ministérios e diz: ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. O que é que esse texto está nos dizendo? Que Deus concedeu dons aos homens, e Ele chamou pessoas diferentes para ministérios diferentes. Alguns são apóstolos, nem todos. Alguns são evangelistas, nem todos. Alguns são mestres, nem todos. E nós precisamos então servir. Deus planejou isso de uma maneira inteligente. Ele criou um lugar, um espaço, e Ele deu dom, capacitação para que algumas pessoas ocupem esse espaço. Se eu for lá e tentar ocupar o espaço dele, não vai dar certo. Se eu estiver fora do lugar, da capacitação, do dom que Deus me deu, as coisas vão ser muito mais complicadas, muito mais difíceis. 1 Pedro 4:10 diz: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Não fora do dom que você recebeu. Ele não diz para você sair da sua zona de conforto, ele diz para você entrar nela. Sirva cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros, administradores da multiforme graça de Deus. O dom que Deus te deu é uma graça de Deus para todo o corpo. Amém? E você precisa administrar bem isso. Como é que você administra bem? Quando você serve na área em que você foi chamado. Muitas pessoas têm sofrido, têm acrescentado estresse, ansiedade, frustração à sua vida, porque por influência de pessoas, por influência às vezes de uma ambição fora do controle, fora da direção de Deus, se meteram a fazer coisas que Deus não os chamou a fazer. Saíram do dom que têm, saíram do chamado que têm e foram tentar até mesmo servir a Deus em coisas que não era a vontade de Deus. Então uma pessoa, por exemplo, pode não ter o chamado de apóstolo e ele diz: mas eu vou ser um apóstolo. Talvez por vaidade, talvez por competição, movido por algo que não é a vontade de Deus. Ele sai da sua área em que ele é frutífero, ele é produtivo, e se mete a fazer coisas que Deus não o preparou para fazer. Êxodo 31, de 1 a 5 também diz o seguinte: disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Aqui nós vemos não somente os dons espirituais, mas Deus dá capacitações diferentes para pessoas, habilidades. Esse Bezalel, ele tinha habilidade para desenhar e para esculpir, para fazer com ouro, com prata, aquelas figuras que ele sabia desenhar melhor do que outras pessoas. E ele tinha muita habilidade. O texto diz que Deus deu inteligência e sabedoria para ele. Então aqui estão incluídos não somente os dons, os ministérios, como eu falei agora há pouco, de profeta, pastor, evangelista,
os dons espirituais, mas as suas habilidades naturais, elas são usadas para o seu trabalho lá fora, são usadas para você abençoar pessoas, são usadas para que você sirva a Deus aqui na igreja também. E é Deus quem dá dons e talentos diferentes. Agora que eu mostrei alguns textos para vocês, eu vou dar alguns exemplos da vida. Soube recentemente de um caso de um homem que tinha acumulado um certo patrimônio, ele tinha dinheiro e ele era um grande investidor. Ele sabia investir o seu dinheiro muito bem. Um dia, ele cismou por algum motivo de que, em vez de ser um investidor, ele ia pegar todo esse capital que ele tinha acumulado e ele iria abrir uma empresa. E ele faliu, porque ele era um bom investidor, mas não um bom empresário. Ele tinha habilidade e capacidade para investir o dinheiro muito melhor do que a maioria de nós aqui provavelmente, mas ele não era um bom empresário, e ele se meteu numa área em que ele não tinha a capacitação. Ele saiu da sua zona de conforto e quebrou a cara. Ele saiu da zona em que ele tinha habilidade, tinha preparo, e não deu certo. Outro exemplo, quando a igreja era nova, pequena, todo mundo muito próximo ali, a gente conversava muito, as pessoas davam muito palpite um na vida do outro, sabe? E tinha algumas pessoas que diziam para mim assim: olha, você precisa ser um profeta igual o Daniel. E outros diziam para o Daniel: Daniel, você precisa ser um mestre igual o José Luiz. Seria um fracasso, seria um desastre, cada um de nós tentando servir a Deus fora da área de chamado, da área do dom espiritual que recebeu. Até hoje, se for eu lá dirigir o culto de quarta-feira e o Daniel dirigir o pódio, não vai funcionar, gente. Deus tem chamados específicos para cada um de nós. Ele te deu dons, Ele te deu capacitações, Ele te preparou para aquilo que você vai fazer. Vou te dar um outro exemplo do mundo secular. A pessoa tem uma empresa e ele tem 50 vendedores. Desses vendedores da empresa, tem um que se destaca sobre todos. Ele é de longe o melhor vendedor, ele bate sempre todas as metas, ele é melhor do que todos os outros. E aí o diretor da empresa, o dono da empresa diz assim: eu vou pegar esse vendedor, ele é muito bom, eu vou colocá-lo como gerente de vendas. E dá tudo errado, porque ele perde o melhor vendedor e ganha um mau gerente. O grande vendedor não é necessariamente um bom gerente de uma equipe. Então nós precisamos trabalhar naquilo que Deus nos preparou. Olhe para a sua vida, você tem capacidades naturais, você tem dons espirituais, você tem talentos. O seu jeito de fazer as coisas, às vezes pode dar errado em algumas coisas, mas tem algum lugar onde dá certo. Todos nós somos úteis no corpo de Cristo, e nós temos um chamado, temos um lugar para exercer esse chamado. Nós não precisamos ficar atirando para todo lado, buscando novidades fora daquilo que é a vontade de Deus. E eu vou dar um último exemplo para vocês nesse ponto ainda. O apóstolo Paulo. Vocês conhecem um pouquinho da história do apóstolo Paulo? Ele mesmo conta a sua história, e ele diz assim que ele sofreu naufrágios, 3 naufrágios. Ele foi chicoteado algumas vezes. Ele foi apedrejado algumas vezes no seu ministério. Vocês acham que ele estava na zona de conforto ou fora dela? Naufrágio não parece zona de conforto. Ser chicoteado não parece zona de conforto. Ser apedrejado não parece zona de conforto. Mas eu vou dizer para você, segundo essa perspectiva que eu estou te dando, ele estava na sua zona de conforto. Ele estava fazendo exatamente aquilo que ele era preparado para fazer. Ninguém sabia fazer aquilo melhor do que ele. Ele tinha o conhecimento da cultura judaica muito profundo. Ele tinha o conhecimento da palavra de Deus muito profundo. Ele foi criado como um fariseu dentro do judaísmo. Ele tinha o conhecimento da cultura greco-romana. Ele era cidadão romano. Ninguém estava tão preparado para fazer aquilo que Paulo fez como ele.
Ele estava na sua zona de conforto, ele estava trabalhando no dom e no chamado que Deus tinha para ele. Então, quando eu digo para você entrar na zona de conforto, não significa que vai ser fácil, não significa que não tem desafios, não é para você ficar acomodado. O apóstolo Paulo estava na sua zona de conforto, ele estava fazendo aquilo que ele sabia fazer, aquilo que ele estava preparado pelo Espírito Santo para fazer. Outros talvez não aguentassem metade do que ele aguentou. João Marcos, na primeira viagem missionária, desistiu e voltou, porque, gente, o negócio não era fácil, mas para Paulo, aquilo era possível. Paulo tinha a capacitação e ele estava atuando no dom espiritual e na capacidade natural também, intelectual, que ele tinha para aquilo. Amém? Segundo caminho para você entrar na zona de conforto: esteja na vontade de Deus. Esteja na vontade de Deus. Aqui eu não estou falando só do dom espiritual que você tem, não estou falando só do preparo que você tem, das habilidades, mas eu estou dizendo para você que Deus tem uma vontade para a sua vida, amém? Deus tem um plano para a sua vida, amém? E você é importante para Deus dentro desse plano. Então não saia da vontade de Deus. Eu vou voltar aqui no exemplo de Paulo. Eu preguei há algum tempo aqui sobre o contraste entre Paulo e Jonas. Se você conhece a história bíblica, você sabe que Jonas foi um profeta de Deus que fugiu da vontade de Deus. Ele não queria pregar onde Deus mandou que ele fosse. E porque ele estava fora da vontade de Deus, o navio que ele usou para fugir da vontade de Deus quase afundou. Deus mandou uma tempestade ali. E aquele homem fora da vontade de Deus quase que afunda todo mundo junto com ele. Paulo, dentro da vontade de Deus, salvou todo mundo de um naufrágio. Em certo momento, foram acometidos por uma grande tempestade e Deus salvou a todos e salvou o navio, porque salvou aquelas pessoas do naufrágio. Eles foram dar numa ilha e tudo dava certo, porque Paulo estava dentro da vontade de Deus. Então, mesmo passando por um naufrágio, mesmo lidando com tudo aquilo, e eles chegam na ilha, de repente estão lá se aquecendo, Paulo é picado por uma cobra, e Paulo fica bem, e as pessoas ficam surpresas, e veem que existe o poder de Deus ali, e tudo contribui para o bem dele, gente, e tudo vai dando certo, porque ele está na vontade de Deus. Já Jonas estava fora da vontade de Deus, e quem chegava perto dele sofria também. Você precisa entender que Deus tem uma vontade. Paulo diz aos Colossenses, em Colossenses 1:29, para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Eu consigo fazer muito, eu consigo ser produtivo, porque eu estou fazendo a vontade de Deus, amém? Romanos 8:27-28 diz: aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Diga assim, a mente do Espírito. Deus é inteligente, Ele pensa, Ele tem planos para a sua vida, porque segundo a vontade de Deus, Deus tem uma vontade, é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa parte todo mundo decorou e já citou algum dia, mas o texto complementa e diz, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito, Deus tem uma vontade, amém? Isso vale para você também, não é só para o apóstolo Paulo. Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem uma vontade para a sua vida, amém? Então não saia da vontade de Deus, amém? Pode aplaudir o Senhor. Vou lhe dar 2 exemplos desse ponto que eu estou citando. Pastor Kenneth Hagin foi muito famoso, faleceu já, um grande avivalista, um homem que tem muitos livros, e ele conta que certa vez ele foi convidado para ser pastor de uma igreja que ele admirava muito. Era um ministério maior do que aquele em que ele estava, e ele admirava muito aquela igreja, e para ele era um sonho aquilo. Ele foi convidado para ser pastor de uma igreja, e ele saiu da igreja em que ele estava e foi ser pastor naquela igreja. Ele gostava tanto da ideia, que ele não perguntou para Deus se Deus queria. Ele não perguntou se era a vontade de Deus, porque o negócio parecia bom, gente. Nem tudo que parece bom é a vontade de Deus para a sua vida. E ele conta que naquela igreja ele teve uma experiência ministerial de grande fracasso. Ele pregava e parecia que ele estava falando com pedras.
ninguém reagia, ninguém entendia o que ele falava. Depois de algum tempo, ele foi orar a Deus, e o Espírito de Deus falou com você: você saiu porque você quis, eu não te mandei sair. Não é aqui o lugar que eu tenho para você. E ele voltou para a igreja de onde ele tinha saído, e lá as coisas voltaram a fluir, voltaram a acontecer. O ministério deixou de ser um peso. E um membro daquela igreja maior para onde ele tinha ido antes, falou com ele assim, foi muito sincero, falou assim: pastor, o que está acontecendo? Esse não é o pastor que nós conhecemos. Lá na nossa igreja, sinceramente, o negócio era ruim. Eu vejo o senhor aqui hoje, é tão diferente. Ele disse: porque agora eu estou na vontade de Deus. Lá eu estava fora da vontade de Deus. Então é muito importante, para que você veja as coisas fluírem, para que as coisas aconteçam na sua vida, para que a vida não seja um peso, que você esteja na vontade de Deus. Muitas vezes as coisas estão difíceis, estão pesadas, nós estamos frustrados, porque nós saímos da vontade de Deus. Outro exemplo que eu quero citar para você, muito famoso, aquela situação em que Abraão teve que se separar de Ló. Abraão tinha tanta certeza, tanta convicção da vontade de Deus, ele estava na vontade de Deus, que ele pôde ser ousado e dizer para Ló assim: o lugar não vai fazer diferença. Aí foi o contrário, não era nem o lugar que fazia diferença, a questão é estar na vontade de Deus. E Abraão disse para Ló assim: se você for para os campos aqui, eu vou para as montanhas. Se você quiser as montanhas, eu vou para os vales. Não faz diferença. Eu sei que a bênção de Deus está sobre a minha vida. Eu sei que eu estou na vontade de Deus. Tem zona de conforto melhor do que essa, gente? Do que você estar, mesmo que enfrentando lutas, mesmo que passando dificuldades, mesmo que as circunstâncias à sua volta sejam difíceis, você ter a certeza de que você está na vontade de Deus? Isso é uma zona de conforto ou não? Isso traz paz e segurança ou não? Agora, talvez você esteja perguntando assim: pastor, mas como é que eu posso saber a vontade de Deus? Se você está se perguntando isso, você já começou a endireitar a sua vida. Amém? Se você começou a se preocupar em saber qual é a vontade de Deus, você já começou a endireitar a sua vida. E quando você entender e cumprir a vontade de Deus, as coisas vão acontecer. Terceiro lugar, terceiro caminho para que você encontre essa zona de conforto: confie em Deus. Confie em Deus. E aqui, quando eu digo confie em Deus, não é só aquela fé para o momento que você ora por alguém e a pessoa é curada. Eu estou falando daquela fé de longo prazo. A vida cristã é uma caminhada de longo prazo. Não é algo que vai se resolver amanhã e acabou todo o seu problema. A vida cristã é uma caminhada de longo prazo. Você precisa ter essa fé de longo prazo. Essa fé que funciona hoje, vai funcionar amanhã e para todas as etapas que você enfrentar na sua vida. Amém? 1 João 5,4 diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ele não está falando do exercício da fé momentâneo, quando você, através de um dom do Espírito, ora e as coisas acontecem. Ele está falando daquela fé que te mantém vivo em todos os momentos. Os heróis da fé que você vê no capítulo 11 de Hebreus, todos eles tiveram uma longa jornada, um longo caminho de fé, um longo caminho em que o alvo que eles buscavam estava muito longe, demorou muito tempo para se concretizar. Pode ler o texto lá, vai falar sobre Noé, por exemplo. Foi do dia para a noite que a arca foi construída? Não. O chamado de Abraão aconteceu do dia para a noite? Não. Todos eles, você vai ver uma jornada longa, onde eles confiaram na bênção de Deus. Então a fé precisa ser uma fé para todos os dias. Jeremias 17, 7, 8 diz assim: bendito o homem que confia no Senhor, bendito, abençoado, e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Ele é frutífero, ele é produtivo. Como eu falei, zona de conforto não quer dizer você ficar acomodado.
O texto está dizendo que aquele que confia no Senhor e não no seu próprio braço, não nas suas técnicas, não no que o mundo pode te oferecer, não no que a política, o mundo aí fora pode te oferecer, mas confia no Senhor, esse vai ser abençoado, frutífero em todo o tempo. É isso que você quer ser? Amém? Se é isso que você deseja para a tua vida, pode aplaudir. Eu tenho um texto ainda mais marcante para você agora. Isaías 26, 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Perfeita paz é uma coisa boa, não é, gente? Perfeita paz, você precisa ou não? Veja o que o texto está dizendo. Tu conservarás em perfeita paz aquele que confia em ti. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Então eu vou dizer para você, a zona de conforto é confiar em Deus. A economia está indo bem? Eu confio em Deus. A economia está complicada? Eu confio em Deus. Eu tenho um bom emprego? Eu confio em Deus. Estou desempregado? Eu confio em Deus. As notícias no mundo estão promissoras, a guerra acabou? Eu confio em Deus. Estão ameaçando piorar a guerra? Eu confio em Deus. Em qualquer circunstância, a minha fé está no Senhor. Isso traz perfeita paz. É a sua confiança em Deus que te coloca num patamar acima das circunstâncias, acima do que o mundo pode oferecer. Nós sofremos muito, nós acumulamos dor, sofrimento, peso sobre a nossa vida. Isso traz frustração, desânimo, porque nós ouvimos muitas notícias e somos muito influenciados pelas circunstâncias, em vez de confiarmos que Deus vai ser sempre a nossa segurança. E o que esse texto diz aqui, o que ele promete, eu quero para a minha vida. Você quer para a sua? Perfeita paz. É uma paz que é completa, é uma paz que não é abalada por nenhum tipo de circunstância. Então, mais do que um ato de fé, é uma postura de confiança diante da vida. Não importa o que aconteça. Eu vou dizer para vocês, o que me marcou, o que me abriu o coração para o Evangelho, quando eu tinha 17 anos apenas, foi que quando eu cheguei na igreja, e eu não conhecia nada, eu não entendia a Bíblia, eu não conhecia, eu nunca tinha lido, a primeira coisa que me chamou a atenção, é que eu percebi ali naquela igreja, algumas pessoas que tinham essa paz, e eles não eram abalados pelas dificuldades, eles não eram abalados pelas circunstâncias, eles às vezes falavam dos problemas que estavam passando, um estava desempregado, por exemplo, outro estava passando por alguma luta, e eles não eram abalados pelas circunstâncias. Eu percebi neles uma paz que eu não tinha na minha vida. Estava tudo bem comigo, eu estava empregado, não estava doente, estava tudo bem, mas eu percebi que eles tinham algo de um nível superior, que é essa vida de quem confia realmente em Deus. Gente, hoje a gente olha às vezes para os crentes, e eu vou dizer, estão iguaizinhos os do mundo. O mundo fica desesperado, os crentes ficam desesperados. O mundo fica pessimista, os crentes ficam pessimistas. A nossa paz tem que ser essa paz que excede todo entendimento, tem que ser essa paz que não pode ser abalada. Amém? Eu vou ler de volta para você os primeiros versículos que eu li no Salmo 37, só que agora eu vou ler um pouquinho mais, alguns versículos a mais para você ter o contexto. Salmo 37, do versículo 3 ao 9 diz assim: confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa, olha aqui, olha a zona de conforto, descansa no Senhor e espera nele, não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Não fique abatido ao ver pessoas levando a cabo os seus maus desígnios, confie no Senhor. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Tem muita gente precisando ler esse versículo hoje aqui.
Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Amém? Essa é a palavra que Deus tem para você hoje. Confia no Senhor. Confia na bênção de Deus. É ela quem vai te levar, não somente agora, não somente amanhã, não somente para essa semana, não somente para os próximos anos, mas por toda a sua vida. Um texto famosíssimo também de Abacuque, capítulo 3, 17 e 18, diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, ainda que haja crise, as ovelhas não sejam arrebatadas do aprisco, houve roubo, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Amém? Pode aplaudir o Senhor mais uma vez, pela sua palavra. E o quarto caminho para você chegar nessa zona de conforto: caminhe na graça. Caminhe na graça. Eu quero dizer para você, a graça não é só para a salvação. Muita gente entende a graça no sentido de que, tá bom, eu sou pecador, eu me arrependo dos meus pecados, a minha salvação depende do que Jesus fez na cruz, então eu aceito, ok. Mas agora, para que as coisas deem certo na minha vida, eu tenho que ralar e sou eu sozinho. Não. A graça, presta atenção no que eu vou te dizer, a graça faz parte do caráter de Deus. Não é um modo como Ele age com você de vez em quando em algum assunto. Não é só para a salvação. A graça faz parte do caráter de Deus. Deus não sabe ser de outro jeito senão gracioso. É parte do seu caráter. Deus é assim, Ele é gracioso. Ele não tem que se esforçar. Não é um método que Ele usa em determinados momentos na sua vida. Deus é gracioso. Graça significa você ser tratado melhor do que você merece. Amém? Então, muitas pessoas conhecem a lei da semeadura e fazem confusão, e eu quero chamar a sua atenção agora aqui. Agora é uma palavra de ensino, presta atenção nisso. Você precisa talvez mudar essa chavinha na sua mente. Quem sabe o que é a lei da semeadura? Levanta a mão só para eu saber. Ok. O que diz a lei da semeadura? Que você vai colher o que você plantar. Simples assim. Ok? Se você plantar coisas boas, você vai colher o bem. Se você plantar o mal, você vai colher o mal. Sim ou não? Essa lei é verdadeira? Tem respaldo na Bíblia isso? Tem. Eu vou ler para você, está lá em Gálatas 6, 7 e 8. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Tá ok? Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. A lei da semeadura, ela é verdadeira. Deus está te chamando a uma responsabilidade. Preste atenção no jeito como você vive. Você vai colher frutos do que você está plantando. Não seja tolo de pensar que vai plantar corrupção e vai colher santidade. Não seja tolo de pensar que vai ficar semeando na carne e colhendo do Espírito. O que você semear, você vai colher. Mas preste atenção no que eu vou te dizer. Isso não anula a graça de Deus, que é maior do que a lei da semeadura. Isso não anula a graça de Deus sobre a sua vida. Deus continua te tratando melhor do que você merece. Deus continua te tratando melhor do que você merece. Não seja tolo de pensar que pode desprezar a questão da semeadura. Semeie o bem para colher o bem. Mas confie em Deus. Porque sem a graça de Deus, os nossos méritos, o que nós conseguimos fazer de bom, é nada. Se Deus não for gracioso para comigo, eu estou perdido. Sabe, é muito fácil a gente olhar lá para fora e dizer: o problema está lá fora, esse mundo não presta. É muito fácil olhar para a política e dizer: a política não presta. É fácil, é verdade. É muito fácil olhar para o diabo e dizer: o diabo não presta. Claro que ele não presta. Mas às vezes o inimigo está muito mais perto
E nem é a pessoa que está aí do seu lado, não. É dentro da gente. Nós temos fraquezas, nós temos pecados, nós temos áreas da nossa vida que ainda não foram tratadas, nós temos uma limitação de entendimento, de conhecimento da verdade. Muitas vezes nós estamos criando problemas, e Deus te trata com graça, nunca esqueça disso. A lei da semeadura sem a graça é uma tortura, não é verdade. Se só existisse a lei da semeadura, nós estaríamos todos perdidos. Deus ainda é um Deus de graça, e Ele trata você como um filho, Ele trata você melhor do que você merece. Você deve estar em dúvida ainda, você deve estar pensando, mas como é que eu lido com isso? Como é que existe a lei da semeadura, mas Deus me trata com graça acima disso? Sim. Hebreus 4,16 diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos o quê? Está dizendo aí, a fim de receber o que eu plantei? Não, misericórdia. Eu posso contar com a graça e a misericórdia de Deus, e acharmos o quê? Graça para socorro em ocasião oportuna. Significa que mesmo que eu não tenha plantado com perfeição, eu posso dizer assim: Deus, me ajuda na minha fraqueza, seja gracioso para comigo, me ajuda a vencer. Eu sei que eu sou imperfeito, mas o Senhor me ajuda a vencer, o Senhor me leva a um caminho de bênção. Amém? Você ainda está em dúvida se você pode ser tão ousado ainda? João 1,16: porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Amém? Lembre-se, você é crente, você não acredita em karma, amém? Lembre-se, você não acredita em karma. Sabe o que é karma? É uma lei da semeadura sem a graça. Karma é a ideia em que não existe perdão, não existe graça. Errou, vai pagar. Plantou, vai colher. Ah, fez isso? Vai sofrer lá na frente. E aí inventam uma doutrina de reencarnação, por exemplo, porque se você não conseguir pagar tudo aqui, vai voltar para pagar de novo. Não existe perdão nenhum nessa história. É uma doutrina tirânica, onde não existe amor, não existe perdão. Tudo vai ter que ser pago, tudo vai ter que ser pago por você. Não tem graça. Você não acredita nisso, amém? Você crê no Evangelho, você crê num Deus que é gracioso pela sua essência, faz parte do seu caráter a graça, e por isso Ele te trata melhor do que você merece. Então não comece só pela graça, crendo que Jesus morreu pelos seus pecados e que você vai para o céu, mas caminhe também na graça até o fim, receba graça sobre graça. E se você ainda está em dúvida, eu vou te perguntar, eu vou usar alguns exemplos reais aqui da história bíblica. Será que Deus nos trata com graça mesmo? Será que eu posso colher mais do que aquilo que eu semeei? Eu pergunto para você, Pedro, quem nega Jesus, merece ser o primeiro líder da igreja? Poucos dias depois? Sim ou não? Quem negou a Jesus, merece ser o apóstolo que mais se destacou ali no início da igreja? Ser o líder da igreja cristã? Claro que não. O que ele recebeu? Graça. O que ele plantou? Ele negou a Jesus, depois de andar com ele 3 anos. Ele negou a Jesus no momento mais importante. O que ele colheu? Graça. Pedro, você me ama? Vai lá, continua. Acabou, perdoei, acabou, não vou te cobrar mais nada disso, segue adiante, apacenta as minhas ovelhas, amém? Davi, o homem que adulterou, que mandou matar o marido da mulher com quem ele adulterou, merece que o Filho de Deus seja chamado Filho de Davi? Jesus, um dos títulos, um dos nomes pelos quais Jesus é chamado Filho de Davi. Mas Davi plantou o quê? Ele traiu,
ele adulterou, ele mandou matar o cara. Ele merece mesmo? Ele é um rei tão bom assim? Não. O que ele recebeu? Graça. Deus o tratou melhor do que ele merece. Salmo 13, 5 e 6: no tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque me tem feito muito bem. Deus é muito bom para você, Ele te trata melhor do que você merece, amém? Não despreze a lei da semeadura, preste atenção, seja responsável com as suas decisões. Você sofre consequências do que você planta, mas nunca pense nessa lei da semeadura à parte da graça, porque sem a graça, nenhum de nós sobreviveria, nenhum de nós teria a ousadia de acreditar em um destino bom. O próprio apóstolo Paulo diz: mas pela graça de Deus eu sou o que sou, não porque eu mereço, não porque eu plantei o bem sempre, porque ele mesmo diz que às vezes ele quer fazer o bem, mas o mal que ele não quer, ele faz. Então, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, fui produtivo, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo, amém? Então, quer encontrar o caminho para que você descanse no Senhor? Quer encontrar o caminho para entrar na zona de conforto? Caminhe na graça. Não abuse da graça achando que você pode fazer qualquer coisa, mas diante das suas falhas, diante das suas fraquezas, diante daquilo que você não conseguiu fazer tão bem, creia e receba a graça de Deus para que você seja abençoado, amém? Eu queria orar pela sua vida nesse momento. Quero que você coloque seu coração diante de Deus. E o primeiro convite que eu faço a você é para que você abra o seu coração para Jesus. Entregue a sua vida a Jesus. Para que você hoje faça uma oração e convide Jesus para entrar na sua vida. Se você nunca fez essa oração de entrega, esse é o primeiro caminho que você precisa seguir para entrar nessa zona de conforto. É receber o perdão dos seus pecados. Se você foi ensinado que você precisa merecer o céu, você está perdido, porque você não merece. Se você tenta ser um cidadão de bem, uma pessoa de bem, um religioso, isso não é suficiente. Se Jesus não morresse na cruz por você, você não conseguiria por si mesmo chegar ao céu. Mas se você crê que Jesus morreu na cruz por você, que Ele te amou, que Ele pagou o preço dos seus pecados, que Ele morreu por você, e você quer que Ele entre no seu coração, e você quer hoje declarar que Jesus é o Senhor da sua vida, quer convidá-lo para entrar na sua vida, levante a sua mão para que eu possa orar junto com você, e nós vamos fazer essa oração entregando a sua vida a Jesus. Glória a Deus por essas vidas. Há alguém mais? Lá atrás, glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou fazer uma oração com você. Vem até aqui à frente, nós vamos orar juntos. Glória a Deus pela sua vida, não tenha vergonha. Todos nós aqui fizemos essa oração um dia, e aqui todo mundo vai estar se alegrando com você. Não precisa ter vergonha de vir aqui à frente. Eu quero fazer uma oração, quero te ajudar a orar, declarando que Jesus é o teu Senhor, que a tua vida pertence a Jesus, e que você nunca mais vai largar dele, amém? Se você está sentindo que precisa vir aqui, tem alguma coisa te prendendo, levante agora e venha, porque Jesus vai te receber. Glória a Deus. Que bom, que alegria ver isso acontecendo na vida de vocês. Aconteceu na minha vida já há muito tempo. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor. Eu tinha 17 anos quando eu fiz essa oração. Agora tenho um pouquinho mais. Não teve nenhum dia da vida que eu me arrependi. Desde aquele dia, eu estou confiando em Deus. Momentos difíceis, momentos mais fáceis, nunca me arrependi. Vocês nunca vão se arrepender dessa oração que eu vou fazer agora. E ela é muito simples. Ela é só como que uma autorização sua, um pedido. Teu coração, a chave se abre por dentro. É você quem diz para Ele se você quer ou não. Ele não te obriga a servi-lo.
Ele poderia obrigar as pessoas a servi-lo. Ele não quer fazer isso. Ele quer que você abra seu coração. E a promessa da Bíblia é que quando você crê no coração e declara com a tua boca, os teus pecados são perdoados e você é recebido por Deus na sua família. Você tem vida eterna a partir desse momento, pela graça de Deus. Não é porque você mereceu, mas é porque Jesus já morreu por você e pagou o preço dos seus pecados lá na cruz. Ele te trata melhor do que você merece. Amém? Então repita essa oração comigo e diga assim: Senhor Jesus, entra no meu coração, muda a minha vida. Eu hoje peço o teu perdão, reconheço meus pecados e peço que o Senhor me ajude, que a tua graça na minha vida me capacite a viver uma vida nova daqui para frente. Me recebe na tua família, me recebe, Senhor. Eu creio no poder do sangue de Jesus. Eu creio que Jesus morreu no meu lugar, e eu te peço que hoje o Senhor me receba, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe muito. Por favor, esses irmãos que estão aqui com esse coletinho, eles vão fazer mais uma oração por você. Então acompanhe-os até ali ao lado, onde você vai receber mais uma oração, e logo mais você volta aqui para o culto, tá bem? Deus abençoe muito a vocês todos. Vamos ficar em pé. Você se lembra das perguntas que eu fiz no início? Insônia, cansaço, ansiedade, medo do futuro, frustração, irritabilidade. Pode ser que essas coisas aconteçam simplesmente porque a vida está difícil em algum momento, porque você está passando por um momento difícil. Mas pode ser que você esteja falhando em entender esses fundamentos de como é que a gente entra nessa zona de conforto. Essa zona de conforto onde eu sei que eu estou na vontade de Deus, onde eu estou fluindo porque estou trabalhando dentro dos dons, das habilidades, do chamado que Deus tem para a minha vida, onde eu estou confiando em Deus para que Ele me dê a força, Ele me dê a capacitação e me ajude a enfrentar os desafios aí do mundo. Talvez por causa dos nossos próprios pecados, às vezes a gente se sente intimidado e não tem ousadia na nossa oração. Talvez você tenha aceitado aquela ideia do karma e está dizendo assim: eu estou sofrendo, mas eu mereço, fui eu que plantei isso, agora tenho que aguentar. Não, você precisa receber a graça de Deus também, para sair do buraco que você mesmo cavou. Você não vai tentar sair sozinho para depois dizer para Deus: olha Deus, eu consegui, eu saí. É Ele quem vai te tirar daí. Então hoje eu quero que você ore, e aquilo que Deus falou com você enquanto você recebeu essa mensagem, diga para Deus: Deus, eu creio, eu me aproprio, eu recebo isso. Amém? Aleluia. Vamos cantar todos os dias a bondade de Deus. Amém? Vamos andar na graça de Deus, vamos andar na graça de Jesus, vamos confiar nele. Tem um lugar de descanso, tem uma zona de conforto debaixo da mão de Deus, não debaixo daquela mão que sempre pesa para julgar, mas daquela mão que te protege, que te abençoa, que te levanta. Amém? Senhor, no nome de Jesus, eu clamo por cada vida aqui presente, Deus. O Senhor conhece o coração, a necessidade de cada um de nós aqui. Quantas pessoas hoje entraram aqui com seu coração aflito, tão longe do que significa a paz, aquela perfeita paz que a tua palavra nos diz. Eu te peço no nome de Jesus que hoje o teu Espírito esteja trazendo o renovo, Deus, quebrando todo entendimento errado, todo entendimento que nos afasta da tua presença, e trazendo, Deus, a certeza de que todos os dias o Senhor está conosco, nos nossos momentos mais difíceis o Senhor está conosco, assim como acabamos de cantar. Todos os dias Tu és fiel, e é por causa da Tua fidelidade que nós vamos superar as nossas lutas, superar as nossas dificuldades, os momentos pelos quais estamos passando. Nós temos uma zona de conforto debaixo da Tua poderosa mão, Pai. Eu te peço, renova, Deus, renova vidas hoje aqui, enche-os do Teu Espírito, capacita-os, Deus,
E se alguns de nós aqui talvez estejamos sofrendo por decisões erradas, por termos saído da tua vontade, por estarmos operando fora do nosso chamado, dos dons que o Senhor nos deu, enfim, se nós causamos um problema, nós agora nos arrependemos, pedimos o teu perdão e que o teu Espírito nos conduza em vitória, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.